Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Nós vamos começar a trabalhar com o material Aprender Sempre. Na verdade, nós vamos continuar, né? Estamos na atividade 2, a questão é a 1. Então, leia as questões com bastante atenção e resolva-as corretamente. Letra A. Ao jogar um dado para cima, quais os possíveis resultados para a face superior? Então, aqui eu já adiantei algumas respostas, tá? Então, aqui seria o seguinte: o dado falando de um dado comum, então nós teríamos um dado com 6 lados. Então, nós podemos ter a face voltada para cima com o número 1, pode ser o número 2, o 3, o 4, o 5 ou então o 6. Então, os possíveis resultados aqui em relação à numeração que ficará com a face voltada para cima são esses 6 aqui, os 6 possíveis, tá? Bom, aí falando da letra B. Lançando duas moedas simultâneas, quais os possíveis resultados dos lançamentos? Então, se a gente pensar aqui, ó, primeira moeda, a gente pode jogar ela para o alto, fazer o lançamento e cair como cara. Aí, na segunda moeda, pode ser cara também, tá? Lembrando que como aqui ele fala que é simultânea, então as duas moedas ao mesmo tempo. Então, cara e cara. Ou pode ser coroa, coroa. Ou pode ser coroa, cara. Ou cara, coroa, tá? Então, esses são os 4 possíveis resultados aqui. Aí, aqui vocês podem colocar a letra que vocês quiserem. Vocês podem até escrever a própria palavra, cara e coroa, tá? Então, aqui eu coloquei dessa forma, só para simplificar, mas a representação aí vocês podem colocar da forma escrita que vocês acharem melhor, pra gente, desde que a gente consiga entender depois, tá? Bom, vamos à letra C. Em uma urna, 5 bolinhas numeradas B1, B2, B3, B4, B5. Retirando-se 2 bolinhas dentro da urna, quais os possíveis resultados? Então, aqui a gente pode pensar assim, ó. Fixa a B1 e aí vai alternando só as outras. Então, eu posso ter B1 com B2, B1 com B3, B1 e B4 e B1 e B5. Então, se vocês observarem, fixando uma, eu fico com 4 possibilidades. Aí, se eu fixar B2, acontece a mesma coisa. Pode ser B2, B1, B2, B3, B2, B4, B2, B5. Tá? Então, aqui, o que vocês podem observar dessa questão? Ao invés de ficar trabalhando com B1, B2, B3 e fazendo as ligações, a gente pode pensar assim, ó, dessa forma. 5 possibilidades da primeira retirada. Por quê? Porque são 5 bolinhas. Tá? Então, dentro da urna eu vou ter as 5 inicialmente. Aí, tirando uma, eu passo a ter só 4 possibilidades. E daí, esse 4 aqui representa as 4 que ficarão dentro da urna após a retirada da primeira. E por que a multiplicação? Porque são eventos separados. Eu vou tirar a primeira e depois tirar a segunda, tá? Então, aqui eu multiplico. Ou eu posso pensar naquele princípio multiplicativo da análise combinatória. Aí eu faço 5 vezes 4, 20 possibilidades. Tá? Então aqui você escolhe. Ou você fixa uma delas e vai alternando as outras, ou você faz essa multiplicação. Tá? Bom, aí eu não terminei de fazer, só vou estar comentando. Lembrando que a parte escrita vocês vão colocar do jeito que vocês acharem conveniente e entregar os registros depois, tá? Aí você vê a qual atividade, a qual semana essa atividade pertence, para poder você estar colocando lá nas atividades desse bimestre. Letra C. Em uma urna, letra D. Em uma urna há 5 bolinhas numeradas. As são as mesmas, né? Vai de B1 até B5. Retirando-se 2 bolinhas dentro da urna, quais os resultados possíveis na hipótese de serem sorteadas as bolinhas com números pares? Então, agora a gente vai pensar entre as ligações que nós fizemos aqui, qual delas que resultam em 2 bolinhas pares? Então, se eu fixar o B2, eu vou ter o B2 com B4, que é uma possibilidade, ó. Já escrevi aqui. E se eu fixar o B4, eu vou ter o B4 com B3, ou B4 com B2. Tá? B3 não pode, porque B3 é ímpar. Então, vai ficar
Uma possibilidade B2 com B4, a outra possibilidade B4 com B2. Tá? Lembrando que ele só quer as pares e quer que as duas sejam pares. Então, ficam duas possibilidades. Aí, vamos à próxima, letra E. A letra E fala, uma moeda é lançada 2 vezes. Então, observem que eu vou ter a primeira etapa e depois a segunda etapa, tá? Porque é a mesma moeda sendo lançada 2 vezes. Não são lançamentos simultâneos aqui. É um lançamento e depois o outro. Então, aqui eu vou ter como primeiro lançamento, tá? É como ele fala que é probabilidade, eu calculo a probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos. Então, eu tenho que pensar assim, se não ocorrer cara, só vai poder ocorrer coroa, porque toda moeda só tem as duas faces. Então, eu tenho 50% de possibilidade de ocorrência e 50% de possibilidade de não ocorrência, tá? Então, eu vou ter, para a primeira moeda, meio, ou 50%, e para a segunda moeda, no segundo lançamento da mesma moeda, é também meio. Então, como é um evento e depois o outro evento, então vai ser meio vezes meio, tá? Vezes meio vai dar 1/4. Então, daí é só vocês escreverem aquilo que eu acabei de comentar aqui, tá? Bom, vamos à próxima. Ou 25%, né? Porque 1/4, 1 dividido para 4 dá 25%. Bom, letra F. 3 alunos, X, Y e Z, vão disputar uma prova de conhecimentos matemáticos. Quais os resultados possíveis dessa disputa, levando em consideração a ordem dos pontos obtidos? Então, aqui a ordem faz diferença. Então, aqui eu comecei a trabalhar um pouquinho mudando as letras e depois a gente pode trabalhar um pouquinho fazendo os cálculos, tá? Então, aqui seria o seguinte, ó. Eu tenho 3 alunos, um chama X, outro Y, outro Z. Então, eu posso ter como primeira possibilidade essa ordem, X, Y, Z. Então, X em primeiro local, Y em segundo e Z em terceiro. Aí, eu posso fixar o X em primeiro e só alternar o segundo com o terceiro lugar, tá? Ou então, eu posso fixar o Y e alternar o primeiro com o segundo lugar. E aqui, eu fixo o Y de novo e alterno. Tá? Aqui, eu não terminei. Aí, você vai pensar, quem eu poderia fixar agora? Opa, deixa eu tirar aqui. Quem eu poderia fixar agora para eu poder finalizar aqui essa minha contagem? Lembrando que até aqui, ó, deram 4 possibilidades, tá? Isso não quer dizer que é a resposta, você tem que continuar. Então, aqui é só o pontapé inicial que eu tô dando para algumas questões, para poder você finalizar o restante. Aí, aqui tem uma outra maneira de fazer. Como é que seria essa outra maneira? Eu tenho três pessoas disputando a prova. Então, aqui, o espaço para a primeira, o espaço da segunda, o espaço da terceira, tá? Aqui, como primeiro local, primeiro colocado aqui, ou primeira pontuação, eu posso usar qualquer um dos 3. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades de início, tá? Então, eu poderia vir aqui e colocar o número 3 aqui de início. Para o segundo, lembrando que eu já fixei o primeiro, porque uma pessoa ela não pode estar em primeiro e em segundo lugar, ou primeiro e terceiro, ela só vai estar em uma determinada posição, tá? Ela não se repete. Então, isso quer dizer que ao chegar aqui, eu só vou ter 2 pessoas. E ao chegar aqui, eu só vou ter uma pessoa. Aí eu faço a multiplicação, tá? Aqui é aquele princípio lá de permutação, tá? Então, eu vou ter 3, 2 e 1. Aí, faço a conta, vejo quanto dá, tá? Aí, aqui, eu tanto posso fazer o cálculo desta maneira, que eu estou aqui indicando, ou eu posso finalizar aqui a brincadeira com as letras, tá? Aí, você escolhe o que é que vai ser melhor para você aí nesse caso. Aí, agora, a gente vai passar para a segunda questão, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a segunda questão, ainda sobre a mesma habilidade, que a habilidade é H33, que fala sobre resolver problemas que envolvam probabilidades simples, tá? Então, vamos lá. Questão 2. Leia-as com bastante atenção e resolva cada uma corretamente. Letra A.
Uma urna contém 10 bolas verdes, 8 vermelhas, 4 amarelas, 4 pretas e 5 brancas, todas do mesmo tamanho. Qual a probabilidade da bola escolhida ser verde? Bom, aqui também de início eu já andei adiantando aqui alguns resultados para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então aqui, na verdade, para o vídeo ficar um pouquinho mais curto, eu que tenho que ser um pouquinho mais rápida. Bom, então aqui é o seguinte, por que 31? Bom, e por que desse formato? Aqui é o formato de fração, que pode ser assim, ou você pode colocar assim também, ó, se você quiser, dessa outra forma, 10, aí você usa o símbolo de divisão. Opa, aqui. Infelizmente o meu teclado não tá funcionando. Então eu vou ficar devendo para vocês essa parte aqui, tá? Então, mas vocês compreendem como que é. Então o símbolo de divisão é ou assim, essa barrinha, ou então um sobre o outro, naquele formato fracionário, tá? Aí, esse 31, da onde ele surgiu? O 31 é a soma total das bolas. Então, quando você for trabalhar com problemas de probabilidade, você vai procurar o total do item envolvido aqui na questão. Então, nós temos bolas verdes, vermelhas, amarelas, pretas e brancas. Aí você soma 10 mais 8 mais 4 mais 4 mais 5, que vai dar 31. Esse total, ele sempre tem que estar na parte inferior da fração, que é chamado de denominador, tá? E esse 10 aqui, da onde é que ele surgiu? Ele está falando que ele quer a probabilidade da bola escolhida ser verde. Quantas verdes nós temos? 10. Então, o numerador da fração é o elemento que ele está pedindo na questão, tá? Então, aqui fica 10/31. Aí você deixa assim, como não dá para dividir, quer dizer, 10 dá para dividir para 31, mas vai ficar o número decimal. Então, você pode deixar assim mesmo, tá? Lembrando, é bom aqui a gente lembrar de uma coisa, os resultados de probabilidade, eles podem ser no formato fracionário, eles podem ser no formato decimal e eles podem ser em porcentagem, tá? Então, aí vai depender da resposta. Quando a gente trabalha com questão de alternativa, aí a gente vai ver o que é que eles estão pedindo lá nas alternativas, para poder estar trabalhando ou com fração, ou com decimal, ou com porcentagem, tá? Bom, aqui como não foi pedido, vamos deixar em formato de fração mesmo. Então, aqui ele quer a próxima, ó, vermelha. A probabilidade da bola ser retirada, que a bola retirada seja vermelha. Então, o que é que você vai ver? Quantas vermelhas tem? 8. Qual que é o total? 31. Então, 8/31. Aí vê as amarelas. Quantas amarelas eu tenho? 4. Então, 4/31. A preta. Preta também são 4. Então, 4/31. E branca são 5. Então, 5/31. Tá? Então, aí eu tô só falando, você completa. Vamos para a próxima aqui para a gente poder quase finalizar, né? Que ainda tem mais algumas depois dessa. Bom, jogando 2 dados idênticos, qual a probabilidade de ocorrer? A soma 6. Bom, aqui a gente vai pensar, ó, vamos pensar num dado preto e um dado branco, tá? Então, ele quer que a soma seja 6. Qual vai ser essa probabilidade? Primeiro, quando se trata de probabilidade, qual que é o total de jogadas? Então, eu tenho 6 possibilidades para um dado e 6 possibilidades para o outro dado, tá? Então, eu tenho 6 vezes 6, porque são eventos separados, tá? Então, eu jogo um dado e jogo outro dado. Então, como são eventos separados, 6 possibilidades para um, 6 possibilidades para outro. Então, aqui vai dar 36. E vocês podem até observar aqui na contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 vezes 6, 36. Contando só os vermelhinhos, tá? Porque os pretos e os brancos é a própria numeração do dado. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho 36 possibilidades no total. Então, isso quer dizer que na minha fração, o denominador será 36. E o numerador?
quem vai ser? O numerador é o que ele está querendo, ele quer que a soma seja 6. Vamos contar quantos que tem soma 6. Aqui nessa tabelinha já está somado, tá? Então, aqui seria assim, ó. Um dado caiu no número 1, o outro caiu no número 1. A soma vai dar quanto? 2. Então, essa não serve para mim, porque eu quero que a soma seja 6. Aí, aqui eu posso pensar em outro, ó. Um dado caiu no número 2, o outro dado caiu no número 3. 2 com 3 dá quanto? Dá 5. Essa não serve para mim, tá? Então, aqui vamos buscar aquela que eles querem, tá? Então, quais são? 5 com 1, que dá 6. Então, já é uma possibilidade. 4 com 2, que dá 6. Mais uma possibilidade. 3 com 3, que também dá 6. 2 com 4 e 1 com 5. Então, aqui eu tenho no total quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 possibilidades. Mais 5 entre quantas? Entre 36. Então, aqui vai ser o quê? 5 dividido para 36. Tá? Então, aqui, 5/36. Aí aqui, como não dá um número exato, e aqui o problema ele não tá querendo também que seja decimal ou que seja em porcentagem, você deixa assim mesmo. E se por um acaso pedisse que o número fosse, opa, acabei apagando, que o número fosse em porcentagem, como é que eu faria? E se ele pedisse que fosse em decimal, o que eu faria? Eu faria assim, ó. Se ele pedir em porcentagem, eu faço primeiro, se ele pedir em decimal, eu divido 5 para 36. Aí eu faço a divisão e aí acabou, é a resposta. E se ele pedir em porcentagem, eu pego o resultado do decimal, ou melhor, o resultado dessa divisão, que será decimal, e multiplico para 100. Aí eu tenho a porcentagem, tá? Então, isso quer dizer que para eu poder fazer a porcentagem, primeiro eu tenho que dividir isso aqui. Então, eu divido a fração, vou chegar no número decimal, aí do número decimal eu multiplico por 100, aí eu chego na porcentagem, tá? Vamos ao próximo, que a soma seja 11. Aí você vai procurar soma 11, ó, tá prontinho aqui, ó. São 2 entre 36. Soma 13. Tem soma 13? Não. Aí não há probabilidade nenhuma, tá? Zero de probabilidade. Soma 2. Aí você vai procurar onde que a soma é 2. Aqui, ó. Tá? Então, quantos 2 tem? Só um, né? Então, 1 entre 36. Soma 1. Tem soma 1? Não. Então, zero de possibilidades, tá? Então, a probabilidade aqui é zero da questão. Aí, agora, vem a letra C. A letra C, eu vou deixar para a gente fazer no outro vídeo, tá? Para não ficar tão longo aqui, porque ainda tem letra C, letra D, que fala sobre esse assunto, tem a questão 3, então ainda vai bem longe esse assunto aqui. Então, a continuação eu vou deixar para o próximo vídeo, para o nosso vídeo não passar de 20 minutos, tá? Bom, gente, ó, então até a próxima, tá? Então, aqui vocês finalizem aí aquilo que eu só falei. Eu espero ter colaborado com vocês em mais essa parte da atividade, tá? E vamos continuar aí firme para fazer as outras.